Eu sou Mirna Ancelotti e nessa transmissão ao vivo, né, aqui no meu canal, hoje eu quero falar até para testar, porque é a primeira vez que eu tô falando ao vivo, então eu quero testar o microfone. Então eu quero falar sobre o luto e a constelação, né? A elaboração do luto e a constelação. Todo mundo sabe que... Deixa eu ver, gente. Gente, é a primeira vez, então vocês vão me perdoar aí. Que o luto não é fácil elaborar, que nós estamos num mundo em que no mundo da alegria, né? Ninguém pode ficar triste, ninguém pode elaborar luto, ninguém pode ficar enlutado. Então, se ninguém pode ficar enlutado, essas tristezas vão se acumulando, aí nós geramos aí o mundo da depressão. Pessoas depressivas, pessoas com problemas mentais, mascaradas, que escondem suas dificuldades e que tem muito problema para lidar com suas profundidades, né? Com suas verdades, consigo próprio. Tem muita dificuldade para entender que é muito gostoso se expandir, que é muito gostoso se arriscar, né? Eu sempre falei que o jovem, ele não tem experiência, então ele não tem no modelo, então ele não tem no que se espelhar, né? A nível de experiências de si próprio. Ele vai se espelhar em modelos externos, não do que ele passou. Então, ele não tendo esse conteúdo dentro de si próprio para buscar, né, essas experiências para se espelhar dentro dele, ele vai fazendo, vai agindo, muitas vezes usa as fugas, né, como a gente está vendo muito no dia a dia de hoje, né? Nós, mais experientes, que temos uma certa bagagem, a gente tem essa ferramenta, né? Isso que a idade nos dá, né? A gente está indo buscar esses conteúdos latentes que muitas vezes é bom e às vezes não. Às vezes não é bom, às vezes nos prejudica. Por isso, né, é muito interessante termos uma mente aberta para buscarmos nos cuidar. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nossas experiências, né, a nossa experiência é boa, mas a nossa mente não absorve de uma forma correta e pode até se transformar ou se colocar ou ser traumática. Então, aqui tá dizendo que a internet tá boa. Bom, vamos ver. O que eu sugiro, né, nessa questão da elaboração do luto? Gente, não tem ferramenta, eu não vi até agora, em todo o trabalho de expansão, ferramenta mais que possa te dar, né, um respaldo maior do que a ferramenta da constelação. A ferramenta da constelação, ela te coloca na situação. Ela faz você não só vivenciar e com o respaldo e a sua, num outro momento, né, a sua forma de se cuidar, sendo também assistido por alguém que, mesmo que seja uma pessoa que tem experiência, ótimo. Se não for uma pessoa com tanta experiência, mas ela sabe que ela tem, te auxiliar, que te acolher, e isso não é tão difícil para uma pessoa que estudou um pouco, que seja, né? Isso é para ajudar. Aqui no Paraguai, né? Essas músicas, não sei como é que tá aí no Brasil, mas aqui é direto isso. Depois da pandemia, principalmente. Bom, então,
essa técnica faz você entrar em contato, né? Então, muitas pessoas elas colocam a constelação como espírita, invocação de espíritos, mexer com a espiritualidade não tem nada a ver. As pessoas se querem conectam, né, o trabalho delas a isso. Eu vi psicólogos fazerem isso, gente. Eu vi médicos fazerem isso. Aliás, eu vejo pessoas que eu estudo, porque eu estou fazendo medicina, falaram que vão fazer um hospital conectado a um centro de Umbanda. Então, tem de tudo. É você que tem que saber o que quer. Você que tem que buscar o profissional correto para você. Com o que ele estudou, se tem a ver com o que você pensa, né? O que você busca. Então, é uma pessoa que fala de espíritos, né? Então, sai fora, vai buscar um profissional que busque o movimento, que busque energia, que busque, né, explicar cientificamente o que se passa nessa dinâmica, né? Já quando a gente falava de drama, né, de trabalhar o drama, a gente já sabia, né? O Jung falava dessas questões, né? E fala, né? A gente já sabe que a pessoa ela revivenciando, né, ela ressignifica, né? A hipnose trabalha isso, o PNL trabalha isso. Então a constelação é uma ferramenta que você pode usar tudo isso junto. Ela é fabulosa, ela realmente te mostra, ela te dá um suporte, ela te dá um respaldo, ela ajuda o profissional a visualizar melhor também, né? Ela dá uma conexão, ela dá ela ajuda, né, o profissional e o cliente se vincular, né, a fortalecer o rapport. Então, assim, é fabuloso, é fabuloso. Eu aconselho, porque o luto, né, principalmente a questão do suicídio, que hoje em dia tá terrível, né, necessitam de trabalhos direcionados para isso. Eu quero saber, me fala, aonde você vê? Eu vejo, sim, eu vejo muitos profissionais, muito, né? E nada feito, desculpa, mas né, eu espero mesmo que esse vídeo alcance pessoas que queiram realmente resultados, porque drogas, álcool, conflitos, famílias tóxicas, gente psicopata, narcisistas nas famílias, existem e de monte. As pessoas estão sofrendo, né? Abortos, pessoas com dificuldade de elaboração dos lutos, que traz muito sofrimento. A questão do animal, né? Do animalzinho na vida da pessoa. Tem gente, esses protetores que, na verdade, né? Eu vi uma cabeleireira que falava que queria ser... sonho dela era ser enfermeira, ela queria cuidar, né? Uma pessoa que nem se cuidava direito, que estava em plena depressão, né? Por que eu quero cuidar do outro e me maltrato tanto? Qual é o sentido disso? Então a constelação ela dá esse suporte, né? Ela te mostra para onde você está olhando, aonde está doendo, né? O que está doente em você? Por que tanta necessidade de olhar para o outro e não se olhar? Né? O que no seu sistema foi passado para você, que código foi passado, que lealdade você está seguindo, e é verdadeiro. Né? Então, quando você entende que você se liberta, né, dessa coisa, ai, minha avó tá lá morrendo e eu tô aqui vivendo, né? Quando você se liberta disso, lógico, a energia tem que ir para os jovens. Ah, mas isso é tão cruel. Não, não é cruel. Por quê? Porque quando você vê, quando você vê o seu animalzinho, quando você vê o que depende de você feliz, como você se sente? Bem, não é? É isso. A forma de honrar e de dar saúde para as pessoas que estão mais necessitadas, que estão doentes, é você tendo energia.
E energia é estar feliz, é estar com uma vida resolvida, é ser adulto, responsável, equilibrado, se relacionar de forma equilibrada, com filhos equilibrados. Né? Ah, mas por que eu quero tudo isso? Né? Por que eu quero filhos que se dão bem financeiramente? Por que eu penso nisso? Porque, lógico, se meus filhos se dão bem financeiramente, eu estou investindo numa família, automaticamente eu nem preciso de pensar que se eu for precisar de alguma coisa, eu estou investindo na coisa certa. Porque não vai ser difícil para uma pessoa equilibrada ajudar a outra. Não é difícil, né? Agora, para uma pessoa com dificuldade, é muito difícil. Eu, no meu caso, por exemplo, quando constelei, eu tive que enxergar que eu não tive a mínima possibilidade de ajudar o meu sobrinho. Porque eu, apesar da minha idade ser o dobro da dele, também sobrevivia. Mais do que ele, inclusive. Porque ele estava numa fase na vida em que tudo de material ele tinha. Mas ele não tinha a essência, como eu também não tive. Por quê? Porque nós viemos da mesma raiz. E enquanto a gente não visse, enquanto a família não percebesse, e eu demorei, eu fui caminhando, quer dizer, eu fui no processo dessa família e eu precisei de ver isso. Então, hoje, né, depois que eu larguei o que eu precisava, né, então, eu profissionalmente, minha família também tinha anseios profissionais. Minha mãe, mulher, ela queria se dar, desenvolver, ser uma grande profissional, e ela não pôde, ela teve a Mirna. Eu não tive a Mirna, então eu estou fazendo por ela. E aí você fala assim, mas a família morreu. Morreu, minha família morreu. Pelo menos da parte do meu pai morreu. Não era para ter assim. E a gente não sabe, no caso, o que uma pessoa que vê os seus filhos parando, o que ele pensa, né? Porque o certo seria duas mulheres, né, irem para frente. Mas na cabeça do meu pai, ele não estava muito errado, porque duas mulheres não iam levar o nome dele para frente. Apesar do meu sobrinho ter o nome completo dele, Guilherme Ancelotti, né, que era neto verdadeiro dele. Mas isso são coisas que as pessoas têm que se trabalhar e têm que ver. Né? São dores e dores e dores que não vêm de nós, que vinham de lá de trás. E como honrar essas pessoas? E como honrar essas dores? Sendo feliz, né? Sendo organizado. Então, enquanto eu estava perdida nessas dores, sentindo essas dores e sem poder fazer nada, mas eu não fazia. Então, quando eu resolvi fazer passo a passo alguma coisa por mim, com todo o conhecimento que eu tinha, eu pensei, eu vou passar. E eu tô fazendo isso, eu tô aqui passando conhecimento, eu tô aqui compartilhando. Então, minha meta é ser ponte, né? Como eu falei aqui, minha missão é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, não tem outra saída, eu não vejo, porque, sinceramente, eu acho que o suicídio do meu sobrinho não veio de graça, né? Na minha família, era talvez para eu também ter seguido esse destino. A minha irmã também teve vários momentos assim de dor. O que é triste dizer. É triste. Deveria ser triste para um pai ver isso, né? Mas tem pessoas que veem isso ou se justificam em cima disso, que são pessoas que tiveram, né, aquele passado mais, né, complicado. Né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma história, né, que nossos pais vieram de época de guerra e os avós também. Né? Quantas crianças ficaram no meio do caminho, morreram mesmo, dos irmãos. Né? É difícil você ver uma família dos nossos pais, que nem eu tenho 50 anos, meu pai tem 78 anos. Meu pai teve uma irmã falecida, um bebê, né, nenê, que abortou, morreu morta, né, nasceu morta. Eu não vejo, a maioria das pessoas que eu trabalho, os pais tiveram pessoas, crianças que morreram, bebês, nenês que nasceram ou mortos ou que morreram logo após o nascimento. Muito interessante esses dados, né? Por que são muito interessantes esses dados? Porque era uma época que não alimentava, né, esses recém-nascidos. Era uma época que não dava suporte, que não dava assistência. Mas imagina, né,
como era a cabecinha desses nenéns, dessas crianças, né? Essa falta de segurança desses pais, né? Então, quando meu pai veio, eu acho que ele já trouxe também tudo isso. Então, para ele e a minha mãe, né? Apesar de toda a honra, de toda a força que eles tinham, eles se perderam no meio do caminho. O que a constelação deu? Deu o suporte para eu poder entender tudo isso. E aí você fala, quando você é criança, né? Você dificilmente consegue ver isso e não culpar, né? Dificilmente. Criança culpa, né? Criança culpa. É nosso primeiro caminho, né? Nosso primeiro olhar. Por quê? Porque se você tivesse feito isso, porque você deu pro fulano que não é seu filho, por que você ajudou? E aliás, assim, você percebe que tem pessoas que fazem da esposa filho, né? Dão pro filho. É como se fosse assim, meu filho me negou, né? Existe isso, né? Uma coisa de exclusão, né? E eu não sei se isso não vem dessa coisa da guerra, né? Dessa coisa da exclusão. Foi muito conturbado, né? Muitas crenças erradas, muitas memórias erradas que não eram para estar aí, né? A gente ouviu, né, coisas e já fez uma ideia, né? Lá no passado, eles fizeram. E trouxeram essas ideias, essas emoções de rejeição, vai saber, tanta coisa que acontece. Mas que acontece, que você se entra em uma situação de fidelidade com essas patologias, você entra. Quando você percebe isso e você se liberta dessas leis que o sistema impõe, e ele não impõe porque ele é racional, gente, o sistema não é racional. Quando você entende que, por exemplo, tragédias, você acha que uma família aqui, se você der uma olhada nos seus antepassados, tem uma sequência de tragédias parecidas. Então, existe família que todos morrem de acidente, né? O acidente de esporte, o acidente de carro, né? Na rua, sempre tem. Ou senão aquela família que quando morre é sempre com algum problema na cabeça. Pode reparar, né? Lesão na cabeça. É interessantíssimo, sempre tem. A obesidade também tem a ver com o clã familiar. Tudo a ver com o clã familiar, né? Aliás, nós trazemos no nosso código genético, né, a questão da obesidade, porque ela é a nossa fonte de energia, a gordura. E eu repito e vou repetir muito mais, né? Porque a gente aprende assim, foi assim que eu aprendi e é assim que eu ensino. Eu acho que é uma grande didática. As pessoas, quanto mais elas ouvem. E outra coisa, né? Uma pessoa pega um vídeo meu e ela não ouviu os anteriores. Então, não custa também dizer um pouquinho, falar, então vai aguçar e vai ajudar, né? Então, a gente tem que buscar expandir. Ah, Mirna, o que é esse negócio de expandir? É eu entender que existem energias e que quanto mais eu busco, mais eu quero, mais a minha mente quer. É como se a nossa mente, o nosso corpo, as nossas células, né, tudo em nós só quisesse o bem. Então ela pulsa, né, para que você se dê bem, se dê bem, se dê bem. Então por isso que a gente tem essa frustração toda, né? Então a gente fala, poxa vida, eu fiz de tudo, por que tá dando errado? Então você tem que descobrir. E não é difícil na constelação você perceber, você olhar de verdade pro problema. Você vê o problema. Por que que fulano de tal, lá no passado, fez isso, parecido com você? Por que será? O que será que tem a ver com isso? Nos relacionamentos, né? Quantas pessoas que eu atendi que não tinham limites nenhum com os filhos. Os filhos subiam na cama do casal, os filhos dormiam na cama do casal, os filhos brigavam na cama do casal, o casal brigava, o casal comia na própria cama. Gente, o quarto é sagrado. O quarto onde você faz sexo é sagrado, onde você faz filhos. Então, tudo você tem que separar. Tudo tem que ter respeito, limitação. Você não respeita o seu espaço? Não. Ah, você vai estudar e todo mundo fica ouvindo música, todo mundo fica conversando, então você não estuda. Simplesmente você não estuda.
Você nunca estuda nada? Quando você quer pensar em alguma coisa, quando você quer pensar em algo, será que precisa de uma morte para que você pare? Uma doença para que você pare? Porque você mistura tudo, é tudo junto e misturado, e aí precisa de uma tragédia para você parar e pensar que você precisa de separar, precisa de tempo para absorver, se alimentar. E nós precisamos disso, é isso que é expansão. Como eu vou alimentar o meu filho se eu não me alimento? Então é uma questão para se pensar. Aí vem o luto. Você é uma pessoa que não se alimenta, que não se expande, aí vem o luto. Então vai acumulando, você vai parar onde? Como a gente foge de uma depressão, como a gente foge de uma dor enorme sem conteúdo, sem suporte, sem base, sem estrutura. Se eu não sei nem quem sou eu vivo misturada e junto, quer dizer, vejo pessoas que mamãe, papai, aí estão junto com um filho que é do outro casamento, que briga com não sei quem, que aí você pergunta, e como tá a parte sexual? Ah, não tem. Ah, e por quê? Ah, por causa da minha doença. E algum problema, só se você estiver morrendo, aí tudo bem, mas qualquer outro problema que impede você de ter uma conexão com seu marido. Porque uma pessoa que casa, que quer casa, que tem uma cama e que dorme junto, não fazer sexo, tem algo errado. E você conversa com as pessoas. Não, tem gente que até faz piada, né? Quando você fala que pelo menos 3 vezes por semana é normal ter relações sexuais, ter conexão, porque a relação sexual ela veio para você absorver, né? Para você se alimentar mesmo. Aí você prefere tomar remédio. Aonde você vai parar, será? E remédio não vai substituir isso, gente. Nada substitui a vida. Remédio é morte. Se você está tomando remédio para qualquer problema, se você está tomando remédio para dormir, você está indo para a morte. Então, se você fizer uma constelação, você vai ver o seu caminho. Se você está indo para a morte ou não. Bom, esse vídeo que eu fiz, inclusive eu gravei aqui, porque eu não sei se vai sair, se não vai sair, se tem alguém me ouvindo, se não tem, é o primeiro, eu não chamei ninguém, eu não avisei nada, exatamente por quê? Porque a ideia era ver como é que tá o aparelho, e como nunca foi usado para esse fim, eu não sei se tem som, se não tem som, se tem imagem, pelo menos a imagem até há pouco tempo não tava escura, e eu mandei pro técnico, mas aí eu fiquei sabendo que o som também tava com problema. Então, sempre é assim, né? Então, eu tô hoje testando e de repente também eu vá buscar alguém pra estar conversando aqui pra gente tá vendo se é o som daqui, se é o som da pessoa que vai falar comigo, como que vai ser, se é só live mesmo. E a ideia é eu ser o máximo espontânea, né? Eu não quero que isso vire uma coisa é, dura, difícil. Eu não quero que isso engesse. Como assim, me engessar? Sabe, aquela coisa profissional, né? Eu não quero, eu quero chegar aqui descabelada, sabe? Eu gravei até uns vídeos aí que tava até deitada. É, eu quero que esse vídeo seja a minha casa, né? Que esse momento aqui eu compartilhe com vocês tudo que eu tenho de experiência com o que eu vivencio, né? O que a gente tem um pouquinho de dificuldade profissional, né? A pessoa que estuda, por quê? Você vê, Freud foi muito crucificado por causa disso, né? Trazer para a vida, trazer para as pessoas o que ele vivencia. Imagina, ele ia trazer o que, sei lá, que estava em Marte, não que estava na Terra, né? Certo é isso. Então, gente, eu acredito dessa forma, eu trago dessa forma. Se você quiser aproveitar o que eu aprendi, o que eu acredito, e eu acredito muito que minhas vivências, que o meu conteúdo é rico.
E eu investi muito em mim, investi muito mesmo, aliás, eu investi tudo que eu faço, é, tudo que rende do que eu investi em mim, eu invisto em compartilhar. Sempre é assim, né? É um fluxo de dar e receber. E eu tenho, e eu percebo que tá certo, porque sempre vem mais, e eu tô sempre conseguindo fazer melhor e me realizando cada vez mais do que eu quero, do que eu gosto. Entendeu? Então, assim, uma pessoa pode falar, é loucura, mas eu gosto. Eu gosto das coisas, que nem eu comprei a minha rede, depois eu vou falar da minha rede de aero yoga. E é maravilhosa, é fantástica. Inclusive, a aero yoga, ela quando se fala, né, em trabalho de análise de caráter, a gente fala em pontos de tensão, em trabalhos de couraça com a couraça. Eu indico e super indico a rede de aero yoga para uma pessoa. Não precisa nem de fazer. Tem tanta coisa na internet, mas não precisa nem de instrutor, né? Ela faz inclusive aquela drenagem linfática, ela faz. Você fica igual bombando, né? Você bomba quando para. Você tem que ficar até parado um bom tempo, porque você entra, parece que você entra em gangorras. Porque isso é a sua energia balançando, né? Eu entrei em contato depois que eu entrei com a Aero Yoga, comecei a fazer Aero Yoga, com a minha energia de infância, né? Eu corria tanto quando eu era criança, eu sempre fui tão feliz, apesar da minha infância ser uma infância difícil, eu sempre fui muito abençoada, sempre senti muito a presença de Deus comigo, porque eu sempre fui elétrica comigo mesma. E então quando eu deitava na cama, eu minha alma parece que flutuava, né? De tanto que eu era. Sabe aquela coisa de você passar o dia inteiro na água, na piscina, e quando você ia deitar, né? Você girava na cama? Então, essa energia. A Aero Yoga, ela traz essa energia. Eu às vezes deitava na cama agora, de adulta, e falava, gente, queria tanto sentir novamente aquela sensação de ir, voltar. E eu fazia N exercícios energéticos, né? Oculares, de couraça, do coração, torácica, pélvica, e até com a bolinha no pé, né, da flexibilidade, porque eu tive alguns problemas de tendões. Todo esse processo meu também de mudança de caminho, né, que eu saí da psicologia, fui para medicina. Eu também cortei contatos com algumas pessoas da minha família que não me queriam bem, claramente não me queriam bem. Então eu tinha uma certa fidelidade ao campo, de abaixar a cabeça para isso, e de repente eu resolvi não fazer mais isso. Então, assim, de uma forma muito pura, calma e tranquila, eu cortei essa fidelidade sem aquela coisa de que era antigamente, né? Que você corta com raiva. Não, não é com raiva. Tipo, você não gosta, eu não vou deixar mais você fazer mal pra mim, tô indo embora, né? E você vai se prejudicar. Por quê? Porque na verdade, você não tá ali, né? Eu não tava ali naquela família por nada. Eu tinha uma função, né? E eu vi muito bem a minha função, e a minha função era pro bem deles, né? E quando você já não tá mais nessa função pro bem deles, eles vão ter que lidar com essa falta. Então, era a minha vez, né? Eu tava deixando de mim. E eu saí, né? Eu voltei para mim. Eu tava olhando para ali e falei: "O quê? Não". E foi aí, eu sempre fui uma pessoa que olhou muito para mim, que sempre fui atrás, mas tinha algo que me fazia ainda olhar para minha origem, né, para a família de origem. Mas não, você tem que olhar para o futuro. Você tem que olhar para o futuro. E foi muito, gente, foi muito trabalho para eu conseguir olhar, porque o campo sempre me puxava, o meu pai sempre puxou muito, sabe aquela coisa de, apesar de eu ir para frente, é como se houvesse um egoísmo da minha parte, né? E aquele pai que fala, né, que pensa, né, você me deve, né? Eu me senti em dívida com meu pai. E era uma besteira. Eu precisava de quebrar isso, era uma coisa da minha cabeça, mas era essa coisa do campo familiar, né? Então eu precisei de buscar a força de tomar minha mãe, de tomar o meu pai, de respeitar o meu sobrinho na decisão do suicídio dele, de lidar com esse luto. Foi rápido, porque eu vejo muita gente. Foi em 2017.
né? Que ele, que ele se suicidou. Em 2017 mesmo, eu também perdi os animais. Eu comecei a lidar com essa questão dos animais. Eu entrei num processo de apego total, de dor, porque aí eu já não queria mais perder nada, eu não queria soltar nada também. Então, a constelação me ajudou muito na elaboração do luto, muito, 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 muito. De entendimento, de busca da família, de me fortalecer com a família e ver que realmente estava na hora agora de ir realmente embora, mas não era da forma com que eu tinha ido antes, e assim sucessivamente. Bom, eu fiz esse vídeo mesmo para ver como ia ficar, né? Espero melhorar cada vez mais e eu tô aberta a vocês estarem me dando aí um feedback, né? Falando no que seria bom melhorar. Eu não sei como vai estar o som, se eu tô falando muito rápido, se eu diminuir e acelero, né? E aumento a voz. Tem a questão do som também, se ele tá muito baixinho ou não. Então, como eu vou ouvir, eu vou avaliar como vai ser o próximo, se vai ser nesse tipo de didática ou não. E vamos ver, tá? Então eu espero vocês e eu quero, a partir dessa avaliação, ver como eu vou continuar a fazer vídeos ao vivo. E a partir de então eu vou começar a elaborar formas de estar divulgando mais, né? Porque eu não venho preocupada com divulgar, isso não é a minha intenção nunca foi me monetizar, né? E nem curtir, né? Porque eu não curto quase ninguém que eu assisto, né? Mas se inscrever para de repente eu acho que eu tenho algo, né? Que seja uma coisa, né? Que possa te ajudar. Eu acho que já é grande coisa. Porque eu vejo tanta gente falando tanta porcariada por aí, e eu acho que uma coisa ou outra a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue dar um suporte. Hoje é tanta dor disseminada, né? É tanto mal e não custa nada a gente fazer o melhor para disseminar o bem. E esse é o meu papel aqui. Como eu disse, eu estou aberta a sugestões. Até o próximo vídeo, gente. Ah, tá. Até o próximo vídeo.